E aí Constantino, que vem seria o próximo passo de quantos anos depois? Mais ou menos 300 anos. 300. 280 anos. Não, mas teve vários pensadores Não, no meio tempo. Sim. Mas o grande passo para o cristianismo se consolidar como grande religião que a gente conhece hoje foi com Constantino. Caramba, Constantino é o seguinte, Constantino ele era filho de um oficial romano chamado Constâncio, e filho de uma mulher pobre chamada Helena. Que depois virou cristã. Ela é a Santa Helena, nossa, a famosa Santa Helena. Ela que é a Santa Helena, é a mãe de Constantino. É a mãe de Constantino. Olha que doido. E a irmã dele, Constância, é santa também. Aí o Constantino, é o seguinte, Constantino ele era um menino lá, foi criado pelo pai. Com uns 15 anos ele se destacou muito genial, muito aguerrido nas guerras. Diocleciano, que era o imperador na época, falou com Constâncio, deixa eu criar esse menino seu, que ele vai ser o novo imperador. E o Diocleciano leva Constantino para ficar... Nessa época, gente, Diocleciano era, só para vocês terem uma ideia, os cristãos, a partir de Paulo, começam a ser sistematicamente perseguidos. Muitos morreram nas arenas, muitos morreram comidos por leões, muitos queriam morrer dessa forma. Isso com o Império Romano... Poderoso ainda. Tá. Poderoso. Eles morriam pela fé. Eles gostavam disso. É incrível. A gente pode ler um texto aqui de Inácio Inácio de Antioquia, são 2 Inácios. Ele fala assim, deixa que os leões me triturem, porque eu serei trigo para o Senhor. Ele todo feliz que vai morrer. E engraçado, eles matavam um cristão dessa forma terrível e era propaganda. Eles conseguiam fazer disso uma propaganda. E o cara que mais perseguiu foi Diocleciano, que governou mais ou menos 280 e poucos até o ano 305. E ele que estava lá criando Constantino. Gente, se vocês vivessem no ano 300, fosse uma pessoa comum no ano 300, ele estava matando tantos cristãos, a maior parte dos mártires cristãos são dessa época. São Sebastião, Santa Cecília, Santa Luzia, todos são dessa época de Diocleciano. A impressão que se tinha que ia acabar o cristianismo mesmo. Nunca ia acontecer isso. Só que nessas viradas históricas que mudam completamente a história do mundo, Diocleciano velho, ele tinha dividido o Império Romano em 4 partes, ele não estava conseguindo governar, deixou o Oriente com o pai de Constantino, ele dividiu. Ele foi dirigir a parte dele do Império, uma parte menor, na cidade de Nicomédia, uma cidade da Turquia. E aí ele renuncia em 305. Nenhum imperador tinha renunciado dessa forma. Ele, cansado, ele renunciou. E ele e o outro imperador, que era Galério, estavam metendo pau nos cristãos, matando muito cristão mesmo. Quem chega ao poder? Não, beleza. Nessa época ele renuncia, Constantino já tinha saído de lá e tinha voltado para o pai dele. Já não era uma criança. Já não era uma criança. O pai dele acaba morrendo e os soldados elegem Constantino como imperador do Ocidente. O Constantino fica sabendo que Diocleciano renuncia e fala, e se eu unificar o Império de novo? O Império já estava em 4 partes. Ele marcha até Roma contra um cara chamado Magêncio, um imperador impopular. E aí na Ponte Milvia, uma ponte perto de Roma, acontece talvez a batalha mais importante da história. Não foi nenhuma da Segunda Guerra Mundial, nenhuma de Napoleão, tá, gente? A batalha mais importante da história foi a Batalha da Ponte Milvia, que opôs Constantino aos exércitos de Maxêncio ou Magêncio, depende da tradução. O que Constantino faz? Ele chega lá na beirada do exército, todo feliz, que ele está tentando unificar o império, só que ele vê que o exército de Magêncio era gigantesco. Que é o dentro de Roma, né? Dentro de Roma. Ninguém tinha conquistado Roma até então. E aí ele tá lá de noite na barraca dele, antes da invasão, e ele olha para o céu, ele escreve isso, ele fala, eu vi uma cruz no céu. Eu vi uma cruz no céu. A tradição depois disse que ele teria visto escrito na cruz, sob esse signo vencereis. Ele não fala isso, só fala que ele viu uma cruz no céu. E ele fica encasquetado com aquilo, no dia seguinte ele fala com os soldados, olha, peguem cal e pintem o crismon no escudo. O crismon é um símbolo de Cristo, é um X com P, a gente pode mostrar aí depois, que é as iniciais de Cristo em grego. E os soldados não entendem nada e pintam o crismon. O que Constantino faz? Ele avança a Ponte Milvia e vence Magêncio. Ele consegue unificar a parte ocidental do Império. Caramba. Aí ele já manda um recado pra galera. Ele fala, o negócio é o seguinte, hein? Minha mãe é cristã, você tá perseguindo os cristãos, aqui no Ocidente a gente não persegue mais cristãos, você vai parar com isso. Porque senão eu vou fazer igual eu fiz, eu vou invadir aí também. Galério para a perseguição, e depois Galério morre, Constantino consegue colocar o cunhado dele, casado com a irmã dele, para governar Nicomédia. Depois ele arrepende, ele vai lá e conquista. Mata o cunhado? Ele não chega a matar, mas ele conquista e depois ele conquista o outro. Ele unifica novamente o Império. Quando ele unifica o Império, no ano 311, olha gente, isso acontece de 305 a 311. O cristianismo é muito pouco tempo. Essa revolução é muito curta. Aí beleza, ele chega ao poder, a mãe dele, Helena, minha mãe inclusive chama Helena, por causa da Santa Helena, a santa preferida dela. A Helena chega para ele, meu filho, eu sou cristã, você não batizou ainda, mas você podia batizar. Permita que eu volte para a Terra Santa e
ache os lugares sagrados e faça igrejas no lugar, que até então não existia igrejas, os cristãos se reuniam nas catacumbas, no subsolo. Aí ele permite que a mãe dele faça essa viagem, é aí que ela vai destruir, por exemplo, o templo de Vênus, que estava construído em cima do Santo Sepulcro, ela vai mapear esses lugares que a gente conhece hoje. E aí ele se batiza. Gente, olha que operação fantástica isso. Ele se batiza. E aí ele vai chamar o primeiro concílio de Nicéia, que é o concílio que vai criar o credo cristão. Porque logo em seguida os cristãos começaram, agora a gente está livre. Então, a minha fé é verdadeira, Jesus é Deus. Não, Jesus é o Filho de Deus. Começou aquela briga que eu te falei agora há pouco. Ele sentou todo mundo, de todas as comunidades, foram para Nicéia. Vocês só vão sair daqui depois que sair um credo único. E aí surgiu, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a gente aprende no cristianismo. Esse é o credo de Nicéia. Caramba. E aí Constantino fala, o resto está proibido, tá, gente? Está proibido. Mesmo assim, ele ainda se equilibrava, porque nessa época era 30% só da população que era cristã. Ele não tornou o cristianismo uma religião oficial, mas tornou ela uma religião livre, deixou de ser perseguida. Livre com dogma, né? Com esse dogma, com o credo. E no credo já fala que Jesus é Deus. Agora Jesus é Deus. 300 anos depois ele virou Deus. Quando Constantino morre e tal, a mãe dele morre, o sobrinho dele, Justiniano, fala, eu sou pagão. Eu vou começar a perseguir de novo os cristãos. Não ia dar mais certo. Os cristãos já tinham... Aí sobe ao poder Teodósio. Teodósio tira o Justiniano e ele vai além. Ele, com raiva do que tinha acontecido, ele vai falar, o cristianismo não é só... Ele dá o nome para o cristianismo, é católicos, que significa universal. A Igreja Universal de Roma, a Igreja Católica de Roma. É isso que significa catolicismo. Ele diz o seguinte, essa religião não vai ser só livre, ela vai ser oficial. Se você não for cristão, você vai ser perseguido. Gente, num período aí já de 60 anos, o cristianismo passa de ser a religião mais perseguida do mundo para a religião que mais perseguia. Eles começaram a perseguir todo mundo que acreditava em Zeus, Vênus, começaram a destruir os templos. É nesse momento que os templos de Roma são destruídos para construir as grandes basílicas que a gente conhece hoje. Então, é um fenômeno assim com Constantino interessantíssimo, né? Interessantíssimo.